Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Eduardo Trajano e a gente vai dar início a mais uma aula relacionada à química. Vamos lá. O assunto de hoje são soluções químicas. As soluções químicas nada mais são que misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. E para ocorrer essa mistura de substâncias aí, é necessário que haja um componente, uma solução, os componentes da solução sejam um soluto e um solvente. Um soluto, ele representa uma substância dissolvida. O que danado é isso? O soluto, no caso, ele pode ser um sal, o sal de cozinha, o NaCl, né, cloreto de sódio, pode ser sacarose, que é um dos açúcares, pode ser terra, pode ser uma infinidade de coisas que você pode utilizar para fazer essa mistura com o solvente, que é a substância que dissolve esse soluto. Muitas vezes a gente vê assim, muito comumente na nossa vida, o café. Você pega lá uma quantidade X de café, coloca dentro da água, que é um solvente, e ela acaba se dissolvendo completamente. A água, além disso, ela é considerada o solvente universal pelo fator dela ter uma boa capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Porém, existem outros solventes, como o ácido sulfúrico, por exemplo. Só que o problema do ácido sulfúrico, quando ele entra em contato com algum material que possa causar uma reação muito poderosa, né? Uma reação química muito forte, ele acaba perdendo um pouco da capacidade dele de ser algo eficiente. Por exemplo, se eu pegar o solvente, ácido sulfúrico, colocar com um soluto, soda cáustica, vai ter uma reação química muito forte, porque eu estou pegando um ácido e uma base, e a reação, e o resultado da reação desses dois componentes aí é a liberação de sais. E às vezes é isso que a solução às vezes não quer. Dá certo, tudo bem, cria-se uma solução, mas às vezes ela não é da forma que a pessoa que está juntando tudo, misturando, esperava. Aqui está um exemplozinho de soluto e solvente, né? Nesse caso é o seguinte, isso aqui aparenta ser cobre, soluto, com mais o solvente que é a água. Misturou esses dois materiais, peguei o soluto, que é o sólido, solvente, que nesse caso aqui, desse exemplo, é a água, misturei os dois, causei uma solução. A solução é a mistura desses dois elementos, soluto e o solvente. De acordo com a quantidade de soluto que possuem, as soluções químicas podem ser soluções saturadas. É a solução com a quantidade máxima de soluto dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo fundo. Exemplo, quando você está lá tomando seu cafezinho, você pegou o soluto, o café, e você pegou a água, que é o solvente, misturou lá, fez o cafezinho, né? Só que você vai adicionar mais um soluto. Olha só, dois solutos. Você vai colocar o café e o açúcar, que no caso é a sacarose. Você mistura esses dois solutos aí e você vai ter uma solução com dois solutos e um solvente. Nesse caso aí, o soluto, se você colocar demais, você vai acabar saturando. Tem gente que ama café com muito açúcar. Você vai lá dando açúcar, bota açúcar, bota açúcar, bota açúcar, bota açúcar. Você vai acabar saturando essa sua mistura. E nesse caso aí pode não ter o resultado esperado. Já as soluções insaturadas, também chamadas de não saturada, esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto ou a quantidade necessária para dar certo. Aí já as soluções supersaturadas, nesse caso são soluções instáveis, nos quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Pronto, aí no caso essas soluções supersaturadas, elas são como as soluções saturadas, porém tem o dobro ou triplo das soluções saturadas. Nesse caso você vai colocar soluto demais dentro do solvente. Vai chegar um momento que praticamente Pronto, soluções saturadas e insaturadas.
Nesse caso aqui, tá dois exemplos. Nessa primeira aqui, a gente vê que o recipiente aqui, ele está com 100 ml de água, molécula H2O, e ele vai receber 30 gramas de cloreto de sódio. Recebeu isso aqui e você percebe aqui que os dois beckers, um está com um pouco mais de água do que do outro, porque a partir do momento que eu coloquei aqui a densidade, a quantidade de água subiu um pouco, porque está um pouco mais densa a água. Aí, nesse caso aqui, você vê que a solução insaturada você não vê o sal. Você não está percebendo o sal de cozinha aqui. Só o volume de água que subiu. Porém, se eu colocar um pouco mais de cloreto de sódio em uma quantidade, a mesma quantidade de água, vai elevar um pouco mais. Você percebe aqui, ó, tipo um joguinho de 7 erros. Você percebe aqui que a distância para a boca do becker está um pouco maior aqui em relação a essa aqui, ó. Coloquei uma quantidade maior de cloreto de sódio dentro dessa solução saturada, só que foi tanto sal aqui que esse sal não se dissolveu. Isso aqui é uma condição na solução saturada. Já no caso da supersaturada, vai ter tanto sal que vai ficar dividido ao meio. Vai praticamente esborrar, jogar fora essa quantidade de solução saturada. E para encerrar, gente, eu queria agradecer a vocês. E nas próximas aulas a gente vai continuar esse assunto e depois eu passo uma atividadezinha para vocês, viu, gente? Obrigado.